Olá, hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 e, olha, para muita gente o ano do futebol brasileiro começa para valer agora. Agora. Principalmente para o torcedor do Vasco. É a estreia no Campeonato Carioca. Uhum. Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou fundo nas matérias do UOL e do GE, que trazem um panorama bem completo do que esperar. Sim, tem muito detalhe bom ali. E a nossa missão aqui é tentar entender o que esse jogo contra o Maricá, em São Januário, significa de verdade. Porque não é só um jogo, né? Não mesmo. É muito mais que só o primeiro jogo do ano. É o começo de uma temporada onde a palavra-chave pro Vasco parece ser uma só: pressão. Pressão e por todos os lados. As fontes que a gente analisou, deixam isso muito claro. Sim, Primeiro, tem a pressão que vem do final da temporada, né? O time terminou 2025 jogando muito bem, chegou na final da Copa do Brasil. Isso já cria uma baita expectativa. Mas o ponto que mais pesa e que os artigos ressaltam é o histórico. o jejum. O jejum de 10 anos sem ganhar o Carioca. A última vez foi em 2016. Uma década é muito tempo. É tempo demais. Então, essa estreia não é só sobre começar bem. É sobre dar o primeiro passo para tentar quebrar esse tabu. Exato. É como se o time tivesse que provar desde o primeiro minuto que 2025 não foi um ponto fora da curva, sabe? E que o bom futebol continua. E nada melhor que começar essa jornada em casa. Vamos passar os detalhes essenciais para quem vai acompanhar? Boa. O jogo é Vasco e Maricá, primeira rodada do Carioca. A bola rola às 9h30 da noite, horário de Brasília, lá em São Januário. A famosa colina histórica. E a transmissão, para quem quiser ver, fica por conta da GE.TV, Sport TV e Premiere. E esse fator São Januário ele é fundamental, ainda mais nesse contexto de pressão que a gente está falando. Uhum. Começar em casa pode ser uma faca de dois gumes. Como assim? Por um lado, é o apoio da torcida, a energia, o campo que o time conhece, é a chance de transformar a ansiedade em combustível, Claro. mas por outro, se o time não corresponder rápido, se o gol demorar a sair contra um adversário teoricamente mais fraco, a gente sabe como a impaciência pode tomar conta. A gente sabe. As fontes são unânimes, colocam o Vasco como franco favorito. Mas o desafio é justamente esse: gerenciar essa expectativa dentro do seu próprio estádio. E essa ideia de usar força máxima desde o início que as matérias apontam me chama muita atenção. Sim, Geralmente a gente vê os times grandes usando essas primeiras rodadas para testar jogador da base, dar que ritmo. vai ser um laboratório, né? Exato. O que está por trás dessa escolha do técnico Fernando Diniz de, ao que tudo indica, repetir a base da final da Copa do Brasil? Olha, o fascinante aqui não é só a decisão, mas o que ela revela sobre a mentalidade do Diniz para 2026. Em vez de enxergar o Carioca como um laboratório, ele está tratando como o primeiro capítulo da mesma história que quase terminou em glória na Copa do Brasil. Entendi. É uma continuação. É uma aposta de alto risco. Se o time não render, as críticas vêm rápido. Ah, não inovou, o time está manjado. Sim. Mas a recompensa, se der certo, é criar uma narrativa de consistência implacável. É o Diniz dizendo: aquele time do fim do ano passado não acabou. Ele está aqui e está com mais fome. É uma declaração de intenções muito poderosa, de que o campeonato é de fato uma prioridade. Sem dúvida. E com base no que as fontes apuraram, como o Diniz deve montar esse time em campo, então, para refletir essa mentalidade de força máxima? A escalação provável, segundo o que a gente compilou, é tipo uma fotografia de 2025. Vamos lá. Léo Jardim no gol, que se consolidou muito. Na defesa, Paulo Henrique na direita, a dupla de zaga com Cuesta e Robert Renan. E na esquerda, a primeira dúvida tática: Ah, sempre tem uma. Puma Rodrigues ou Lucas Piton. No meio, um trio que deu muito certo: Thiago Mendes como primeiro volante e a dupla de criação com Barros e a estrela Felipe Coutinho. Claro. E lá na frente, um ataque de muita velocidade: Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Essa dúvida na lateral esquerda entre Puma e Piton é um detalhe que pode dizer muito sobre o jogo, não é? Exatamente. É o primeiro microdilema tático do Diniz em 2026. Com o Piton ele ganha um construtor de jogadas, um lateral que ajuda a ditar o ritmo. É a opção mais ofensiva. Certo. Já com o Puma, que pode ser improvisado ali, ele talvez busque uma defesa mais sólida.
liberando mais o outro lado com o Paulo Henrique. A escolha dele hoje já pode ser um sinal tático de como ele pretende equilibrar o time, então. Um primeiro sinal, especialmente contra times que devem jogar mais fechados em São Januário. Faz todo sentido. E as fontes também mencionam 2 desfalques, né? Adson e Jair. Isso, que reforça ainda mais essa ideia de que a base do ano passado será a aposta. Agora vamos virar a chave, a gente fala muito do Vasco, mas do outro lado tem o Maricá, que não vai a São Januário a passeio. De jeito nenhum. O que as reportagens nos contam sobre o adversário de hoje? O Maricá é pintado como o azarão, o que é natural, mas seria um erro subestimar. As matérias destacam um ponto crucial. O clube tem um projeto estruturado. Ah, isso é interessante. Eles estão pelo 2º ano seguido na elite do Carioca, o que já é um feito, e contam com um forte investimento da prefeitura local. Ou seja, não é um time amador. Longe disso. Isso se reflete numa das melhores estruturas entre os times de menor investimento do Rio. O objetivo deles é muito pragmático. Primeiro, ficar na Série A. Depois, quem sabe, beliscar umas quartas de final. Eles querem se consolidar. É um time com plano, com ambição. E olhando a escalação deles, tem algumas figuras que o torcedor de futebol com certeza vai reconhecer. Sim, e isso cria pequenas histórias dentro do jogo. A defesa deles, por exemplo, deve ter o zagueiro Rafael Forster, ex-Botafogo, um jogador experiente. Lembro dele. Mas o grande nome, sem dúvida, é o volante Wellington, com uma carreira longa, passagens pelo São Paulo e pelo próprio Vasco. Ah, não. A famosa lei do ex. É sempre uma narrativa à parte, não é? O jogador volta ao estádio, onde já foi aplaudido, mas com outra camisa. Para o Wellington, cada desarme, cada passe hoje vai ter um gosto diferente. Imagino. Ele não é só um jogador experiente, ele é alguém que conhece a pressão daquele estádio. Para o Maricá, ter um jogador assim é um ativo imenso. Ele pode ser o líder que acalma o time. E para ele, pessoalmente, é a chance de mostrar valor contra um ex-clube gigante. É esse tipo de tempero que torna o futebol tão imprevisível. Com certeza. E falando em tempero, o próprio Campeonato Carioca de 2026 chega com novidades importantes, que elevam o status da competição. Uma delas é uma homenagem muito bonita que dá nome à taça. Uma homenagem muito merecida ao lendário jornalista Washington Rodrigues, o Apolinho. Um gigante. A taça do campeonato levar o nome dele é um reconhecimento incrível. Mas para além do simbolismo, tem uma mudança muito prática e que, segundo as fontes, está mudando o cálculo de todos os clubes. O retorno de uma premiação financeira de peso. Exatamente. E isso é uma virada de chave completa. Por quê? Depois de anos sendo visto quase como um torneio deficitário, o Carioca volta a ter um prêmio que faz diferença no caixa de um clube grande. As fontes detalham os valores. São 10 milhões de reais para o campeão. 10 milhões. Exatamente. E 5 milhões para o vice. E ainda tem valores menores distribuídos por classificação nas fases. E o que 10 milhões de reais significam para um clube como o Vasco no planejamento da temporada? Significa muita coisa. Pode ser o valor que viabiliza uma contratação de impacto no meio do ano, pode ser usado para quitar dívidas e investir em estrutura. Transforma o campeonato de uma obrigação de calendário em uma oportunidade estratégica. Para o Vasco, que quer voltar a levantar troféus, esse dinheiro adiciona uma camada de pragmatismo. Não é só pela estrela no peito, é por um recurso que pode fortalecer o time para o resto do ano. Então, amarrando tudo que a gente conversou, fica claro que a partida de hoje à noite é bem mais complexa do que parece. Muito mais. Para o Vasco, não é só uma estreia. É o início de uma caçada para encerrar esse jejum, sob a pressão de corresponder à expectativa, e num campeonato que voltou a ter relevância financeira. A análise final é que a performance do Vasco hoje, o como o time vai jogar, talvez seja tão ou mais importante que o resultado. Sim. Já uma vitória convincente, com o time impondo o estilo do Diniz... Aquele futebol envolvente. Exato. Isso solidifica o favoritismo e manda uma mensagem para os rivais. O que a gente precisa observar hoje é se o Vasco consegue ser protagonista sob pressão. Esse é o verdadeiro teste. Perfeito. E para quem nos acompanha, fica aqui um pensamento final para reflexão que nasce de tudo isso que a gente discutiu. Manda. As fontes indicam que o Fernando Diniz vai apostar na continuidade, repetindo a escalação que foi vice-campeã da Copa do Brasil,
Isso levanta uma questão estratégica para a longa temporada que se inicia, né? Manter essa base é o caminho mais seguro para finalmente transformar o quase de 2025 em um título? Ou a falta de novas peças, de novas soluções táticas no time titular pode se tornar um risco, uma previsibilidade perigosa à medida que o desgaste e os desafios da temporada se acumularem?